Olá! Hoje nós vamos falar sobre os grandes sistemas jurídicos, bem como seus conceitos, características, desdobramentos e influências na sociedade atual. Os direitos europeus atuais derivam do direito romano, sofrendo adaptações econômicas e sociais profundamente diferentes. A história de Roma vai nos apresentar dois cortes fundamentais. O primeiro, constituído pela Guerra de Aníbal, 200 anos antes de Cristo, quando em pouco mais de meio século a potência romana se estendeu do Lácio aos territórios mais importantes do mundo antigo. O precedente do direito primitivo, sintetizado pela Lei das 12 Tábuas e elaborado pelos pontífices, revelou-se inadequado para uma sociedade que deslocava seu eixo econômico da agricultura para o comércio. Mesmo respeitando a tradição jurídica, o direito adaptou-se às exigências, graças sobretudo ao juiz que conseguiu conciliar a exigência da continuidade jurídica com a da proteção de transações cada vez mais amplas. No século III d.C., floresceu a jurisprudência clássica romana. O segundo corte vai se situar depois da morte de Alexandre Severo, 234 anos depois de Cristo. O centro da gravidade do Império deslocou-se para o Oriente, que herdou as leis romanas, mas com o sentimento de que não era mais romano. A adaptação do povo de tradições profundamente diferentes dos romanos fez do direito romano-helênico um verdadeiro direito universal. O direito romano-helênico encontra em plena expressão na compilação realizada por Justiniano. As origens do direito romano levam-nos efetivamente aos problemas do direito das sociedades primitivas e a sua mistura com magia e religião. Fazendo uma abordagem sobre o direito romano até o direito bizâncio, temos que a atividade judiciária foi transferida para os leigos e passou a abranger novas matérias. O elemento característico dessa expansão é o empirismo. Caso a caso, os juristas adaptavam os costumes herdados, chamados de mores, aos novos problemas e às decisões dos tribunais. Isso tornava essas decisões outra grande fonte de direito. Com a estratificação dos costumes e desusos, o direito romano vai se gerando por si só como uma mínima intervenção estatal representada pelas leges. A concretude do jurista romano gera assim um direito que poderíamos chamar de modular ou aberto. O direito pode desenvolver-se em qualquer direção para se adaptar às novas situações. O efeito dessa virtude é a desordem das disposições. Ela se evidencia na época clássica, quando as transações romanas cobriam o Mediterrâneo e a cultura grega abria a brecha da latina. É nesse período que Cícero observa o ius civili, o direito dos civis, dos cidadãos romanos, e o diffusium et dissipatum. E é a partir desse momento que começam as tentativas de reduzir o sistema, tendo como modelo a geometria euclidiana, aquele amontoado de regras determinadas caso por caso, que constituem a força do direito romano. A incerteza do direito vai provocar a adoção de disposições igualmente antagônicas, gerando a permanência de disposições inúteis, o que ofusca uma clara percepção das normas ainda válidas. Nesses momentos, os direitos consuetudinários se cristalizam, ou seja, tentam-se uma compilação unitária das normas esparsas. O Império de Bizâncio não era mais o Império Romano. Em 538 d.C., Justiniano ordenou formalmente que se organizasse um amontoado de disposições por ele herdadas. Sua finalidade era essencialmente prática, de modo que o ministro Triboniano, responsável pela tarefa, recebeu a mais ampla faculdade para intervir nos textos jurídicos, chegando ao texto legislativo unitário. O digesto, código e instituições constituem o núcleo da compilação justiniana, ao passo que as novelas constituem, por assim dizer, a atualização dessas obras. Um importante componente dos direitos europeus foram também os direitos importados das populações bárbaras, que provocaram a queda do direito romano no Ocidente. Os povos germânicos levaram à Europa Ocidental a popularidade de ordenamentos que se diferenciaram de um povo para o outro. Os principais traços em comuns que diferenciaram os povos germânicos do direito romano pode se reduzir a 4. A natureza autônoma do direito, que não era ditado nem por rei, nem por Deus, nem nascia do costume, do comportamento popular. Daí deriva a lenda política da liberdade dos germanos. A segunda é o direito não escrito, e por isso ele era transmitido oralmente pelos chamados enunciadores do direito. O terceiro, o grupo de várias famílias, chamado de tribo, CIP, era organizado em uma comunidade que usava
comunitariamente os terrenos, os bosques, as águas, etc. Mas era também uma comunidade jurídica e militar. A família, por sua vez, era organizada hierarquicamente sob a autoridade paterna. E por último temos, ao menos na origem, que prevalecia a relação consanguínea por parte da mãe, atestada já por Tácito. Esse elemento de sangue como fator identificador acabará assumindo um valor fabuloso da identificação da especificidade germânica. Então, os direitos germânicos ocidentais eram os dos francos, bávaros, saxões, dos suevos, dos anglo-saxões e dos lombardos. As normas de origem germânica vigoraram lado a lado com as romanísticas. As primeiras como direito especial, as segundas como direito comum. O estudo das normas originais romanas chama-se romanistas, o das normas germânicas, germanistas. Muitas polêmicas surgidas no século XIX contra o direito romano, chamado estrangeiro, ou a favor do direito germânico, chamado ali de nacional, contra a codificação, chamada revolucionária, napoleônica, burguesa, e a favor do direito consuetudinário, o tradicionalista, legitimista e conservador, foram na realidade debates formulados em termos jurídicos. O apogeu do Império Bizantino sob a dinastia Macedônia caracteriza pelas modificações e pelas traduções da obra de Justiniano. Esse trabalho de adaptação do direito romano à realidade bizantina culminou com a compilação dos Basílica, os chamados livros régios de Leão VI, dito o filósofo. Com os 60 livros dos Basílica, completou-se a purificação do direito justiniano empreendida por Basílio I. Por volta de 1050, começou o lento declínio de Bizâncio e a correspondente ascensão do Islã. Enquanto em 1054, a igreja de Constantinopla separava-se de Roma. E em 56, os soberanos seljúcidas conquistavam Bagdá, a Palestina, a Síria e a Ásia Menor. Era o início da expansão islâmica, que culminou em 1683 com os turcos às portas de Viena. Assim, apesar do símbolo religioso, o Império Bizantino precisou do apoio das potências católicas para combater a expansão islâmica. Iniciou-se o período das Cruzadas, encerrado em 1291, com a retirada definitiva dos católicos da Palestina. Em 1356, os turcos penetravam na Europa e começaram a se expandir nos Balcãs. Em 1453, Bizâncio caiu nas mãos de Maomé II. A história do Império Bizantino termina assim, confluindo do Império Otomano. Sobre o direito romano-bizantino, a gente pode estratificar agora o direito islâmico. E essa área do Mediterrâneo sai da órbita do direito de origem romanística e só voltará a ela no decorrer da expansão colonial europeia do século XIX. Bom, nós temos que a civilização romano-bizantina vai entregar à Alta Idade Média da Europa Ocidental um direito romano consolidado pela compilação justiniana, de uma forma sistemática que se apresenta como definitiva. Essa passagem de costume vivido a livre estudado condicionou a existência do direito romano até o século XX, porque tornou possível aplicar a ele o conjunto de técnicas interpretativas que a teologia cristã aplicava à Bíblia. O cruzamento do caminho jurídico com o teológico foi provavelmente facilitado pela forma de organização das escolas medievais. O direito era incorporado à ética, na medida que se ocupava de costumes, e a lógica, enquanto interpretativo, verbóreo, pelas mesmas razões, o ensino de teologia também integrava a ética e a lógica. A convergência dos temas e o vínculo comum a um texto preciso produziram ligações muito estreitas entre as duas disciplinas. Nos séculos posteriores, as escolas dos glosadores de Bolonha dedicaram-se a reconstruir os textos de Justiniano. Depois, a escola dos comentadores utilizou-se como ponto de partida para as construções jurídicas menos vinculadas à letra dos corpus juris. Falando sobre a Revolução Francesa e o direito civil moderno, nós temos que, desde a época bizantina, através da Idade Média, do Renascimento e do Iluminismo, as relações entre os indivíduos foram-se dirigidas pelo corpus justiniano, exaltado a ponto de ver nele a própria razão colocada por escrito, a ratio scripta. No século XIX, a compilação de Justiniano foi substituída por uma codificação baseada em princípios racionais do Iluminismo. Toda a cultura jurídica do século XIX é denominada pela exegese daquele código, ou pela oposição à codificação. Com a Revolução Francesa, os indivíduos disputam com todos os outros da produção de bens e serviços. O Código Civil garante juridicamente a liberdade do indivíduo em relação ao Estado.
Protege o uso autônomo da sua propriedade e não interfere nas suas relações com os outros indivíduos. Intervém apenas se uma das partes pede a assistência do Estado contra a outra parte que não respeita os pactos. Liberdades individuais, direito de família, contratos. Eis os pontos cardeais do direito civil do século XIX. Com a ascensão das monarquias absolutas, a lei escrita, expressão da vontade do soberano, foi tomando o lugar do costume, que era a expressão da tradição popular. Com isso, a lei escrita se tornou uma forma de comunicação adquirida como a mais adequada, enquanto o costume começou a ser contrariada pela lei escrita de grau superior, a Constituição. O poder absoluto do soberano vai ser militado com uma Constituição pelas leis fundamentais que foram desenvolvidas na Inglaterra, dando origem a um movimento europeu que foi chamado de constitucionalismo. Nesse momento surge a Rule of Law, que limita o poder do soberano e serve de modelo para limitar as monarquias da Europa. Aqui vai ocorrer a evolução do direito inglês. Nós tivemos duas correntes que preparavam os adventos das constituições. Uma pelos naturalistas canônicos, que visavam limitar a autoridade soberana, evocando o poder divino, e as doutrinas dos contratualistas, onde o soberano era visto como quem deve prestar contas, devido ao poder que foi denegado a ele pelos cidadãos. Nós vamos ter três tipos de constituição. A anglo-americana, que não existe formalmente como uma constituição britânica, mas sim como uma common law. Ela é formada por leis, documentos fundamentais e usos. O Albert Dempsey vai distinguir em Laws of Constitution, que seriam as regras constitucionais estabelecidas pela Corte, por exemplo, as prerrogativas da coroa, a responsabilidade dos ministros, e as Conventions of Constitutions, que são as regras nascidas na prática, que seriam, por exemplo, as demissões de ministros. Esse sistema constitucional, ele acaba sendo único e irrepetível. Nós vamos ter também o norte-americano, que vai se dividir entre o direito constitucional federal e o estadual. O federal, onde o presidente e o Congresso detêm apenas poder estabelecido pela Constituição, e o estadual, onde os Estados-membros detêm os poderes remanescentes. Nesse modelo, nos Estados-membros vão coexistir as constituições. E com isso, os tribunais estaduais e tribunais de território são competentes para a Constituição estadual e os tribunais federais para a Constituição federal. E por ser um modelo complexo, é até difícil a gente criar um paralelo com outras, em outros ambientes, mas pode se comparar de forma parcial com as constituições do Canadá, Austrália, Irlanda, Portugal, Grécia, Noruega e Japão, mas sempre frisando que, como é bem complexo, esse americano dá para comparar só de forma superficial. E nós temos o modelo europeu, como foi citado agora há pouco, da questão da Revolução Francesa, decorrente dela, as leis formais que incluem as normas do Estado, sem prever controle por parte da magistratura ordinária, o que pode ser delegado a tribunais constitucionais específicos. E essa Constituição adquiriu, com as revoluções da América Latina em 1810 e com as da Europa em 1848, uma ligação com o conceito de Estado independente. Nós temos que tomar cuidado quando falamos sobre a questão do direito romano-muçulmano para não associar uma série de composições de costume de uma sociedade tribal relativamente privada, porque o direito atual muçulmano é resultado da sobreposição de uma doutrina religiosa relativamente avançada em relação àqueles costumes. Ela está sim vinculada a um texto sagrado religioso e estando, portanto, subordinado ao ritual religioso. Com isso, nós temos que a ciência jurídica deles vai ser diretamente ligada à teologia, com uma relação, de certa forma, diferente com a cultura ocidental possui. Para falar do direito russo e soviético, é importante a gente citar as origens bizantinas do direito russo. Já antes de Cristo, os árabes, os gregos, os vikings utilizaram a grande via do Dnieper e dos seus afluentes, que permitia passar do Golfo da Finlândia ao Mar Negro. E nessa área, depois do século VII d.C., se instalaram populações eslavas, das quais vai se originar o Estado russo. No final do século XII, as invasões bárbaras e as dificuldades econômicas deslocaram o eixo político da área ocidental para a central. Em 988, essas populações converteram-se à religião greco-católica e a cultura de Bizâncio marcou a vida do local. Não apenas religiosa, mas também cientificamente.
lógico que de forma artística e, sobretudo, jurídica também. A história do direito russo começa de fato com os tratados do século X, estipulados com os bizantinos para regulamentar as relações comerciais e penais entre os principados russos e do poderoso vizinho meridional Bizâncio. Na história jurídica russa pode ser identificada em 5 períodos, que veremos a seguir. Portanto, nós vamos ter os 5 períodos, que seria o primeiro, que é o dos principados independentes, que vai de 988, que foi o ano da conversão da Rússia ao catolicismo, a 1237, que assinala o início da invasão mongol. Então, o segundo período vai ser a dominação mongol, que vai de 1237 a 1480, o ano em que Ivan III derrotou definitivamente os mongóis. E aí vai se iniciar o Estado Moscovita, que vai de 1480 a 1689, quando vai haver a coroação de Pedro o Grande, que aí vai iniciar o Império Absoluto, que vai de 1689 a 1906, quando entra em vigor a Constituição que tenta conter a autocracia tsarista. Em quinto período vai ser o da monarquia constitucional, e vai de 1906 a 1917, que é o ano famoso da Revolução Bolchevique. O direito soviético ele tem que ser visto de uma forma um pouco mais analítica. E a gente pode citar, primeiro, o comunismo de guerra, com a chamada Revolução de Outubro, onde chegou ao poder um grupo político que pretendia traduzir na prática as teorias do marxismo adaptadas por Lenin à situação russa. O novo direito nascia condicionado por 3 fatores: a ideologia marxista-leninista, a peculiar tradição jurídica russa e a situação caótica do país. A ideologia marxista-leninista visa a abolição do direito e do Estado como instrumento de repressão classista. O segundo vai ser a NPE, a nova política econômica, que para enfrentar as dificuldades econômicas restaurou alguns dos principais institutos econômicos burgueses, como o dinheiro e o comércio particular, e abrandou muitas das rígidas medidas socialistas no âmbito agrícola e industrial. Nascia assim um sistema econômico misto, em que elementos socialistas conviviam com os elementos tradicionalmente capitalistas. Os 2 primeiros planos quinquenais ocorreram aí de 1928 a 37, houve a afirmação das ditaduras da Europa Ocidental, o que tornava indispensável consolidar a economia soviética. Como a ambígua política mista da NPE não teve bons resultados, a planificação geral e centralizada pareceu o melhor instrumento para fortalecer a indústria, tanto do ponto de vista bélico e pelo ponto de vista da agricultura. Essa última medida tornou-se inevitável com o advento da agricultura mecanizada. Assim, procurou-se aumentar a produtividade agrícola através da liquidação dos camponeses alastados, num clima de total arbítrio. Na sociedade soviética, o âmbito de direito privado estava, portanto, reduzido ao mínimo. Depois a gente vai ter o stalinismo, onde Stalin caracterizou-se pelo retorno aos valores tradicionais, embora esse contraste com as medidas revolucionárias dos anos anteriores fosse apresentado como continuidade. Nós vamos ter depois, em 1953, a distensão, que nessa fase é assinalada por grandes eventos políticos que tiveram sobre o direito efeito inicialmente limitado, mas destinado a se manifestar em toda a sua amplitude na fase sucessiva do poder soviético. E aí, por fim, chegamos à desagregação, que vai de 66 a 91, onde as divisões e os fermentos manifestados na fase da distensão desenvolveram seus efeitos nos 25 anos seguintes. E tivemos, por fim, aí a ruptura e o fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética, houve então a marcha na direção do capitalismo, né? E aí tiveram alguns elementos interessantes de citar nessa transição, onde o partido da ditadura, do proletariado, teve que ser substituído pelo pluripartidarismo das democracias liberais, a economia planificada deve ser substituída pela economia de mercado, a propriedade estatal dos meios de produção deve ser substituída pela propriedade privada, o internacionalismo proletário, né, da ideologia comunista, deve ser substituído por uma garantia legal para cada nacionalidade. E ao realizar essas transformações, a União Soviética precisou enfrentar uma situação muito diferente da enfrentada pelas antigas democracias populares. Isso a Rússia pós-revolucionária revogaram a legislação tsarista, ao passo que os estados que entraram na órbita soviética no pós-guerra se limitaram a deixar de aplicar o direito anterior, substituindo por um direito calcado do modelo soviético. Após a Revolução de 1917, a inadequação da situação jurídica era justificada com as dificuldades ligadas, entre aspas, ao socialismo num lugar só.
né, em um só país. Eles eram cercados de estados inimigos, né, abalada pela contra-revolução e as voltas com a miséria herdada do tsarismo, e por tudo que aconteceu na guerra, a ditadura do proletariado obrigava os cidadãos a economizar, entre aspas, novamente, a liberdade para o futuro. Nesse meio tempo, então, tomava forma a estrutura jurídica do novo Estado. Esse direito de cunho europeu continental estendeu-se aos países asiáticos que o expansionismo czarista tinha englobado no Império Russo. A primeira expansão do direito soviético, fora das fronteiras da União Soviética, está ligada aos movimentos de modernização de teor laico e racionalista. A Turquia de Atatürk, por exemplo, inspirou-se também no direito soviético para modernizar as obsoletas estruturas jurídicas otomanas. O importante tema para falarmos é os direitos LGBTQIA+, desses grandes sistemas jurídicos, né? Na Europa, nós vamos ter que, tanto na Europa ocidental como oriental, existem leis que amparam a população LGBTQIA+, mas também existem leis que acabam fomentando essa fobia. Tem sido cada vez mais divulgado como países ainda estão atrasados com relação a esse assunto, né? E cada vez mais tem sido pressionados, mas a população ainda continua sofrendo. A gente pode estar no sistema russo, por exemplo, que a homossexualidade não é crime desde 1993. Só que lá existem leis, como a de 2013, que o parlamento russo aprovou que fossem proibidas as manifestações de valores que não estão de acordo com a tradicional visão heterossexual, né, do homem com a mulher, para menores de idade. E, de acordo com a legislação, quem for contra está indo contra uma política que é para proteger as crianças russas, né? Isso foi conhecido como a lei anti-gay, gera multa caso a pessoa descobrir. Então mostra como ainda assim há atrasos com relação a essas políticas por lá. Do Islã, do direito muçulmano, primeiro a gente precisa diferenciar o muçulmano de fiel. O muçulmano é aquele que nasceu na religião, se converteu. O fiel é o que pratica a religião, que segue, né, os dogmas. Fazendo uso da regra islâmica, que separa comportamento entre o lícito e o ilícito, o lícito, o halal, e o ilícito, o haram. O haram a sexualidade do Islã é halal, quando se trata de casais heterossexuais. Agora, quando a homossexualidade é ativa, é considerada interdita. Ativa aqui a gente entende como aqui é pública, exposta, incentivada, isso tem prática sexual. E a passiva é quando a pessoa reconhece a orientação, mas não tem um contato sexual. Então, o Islã, assim como outras religiões monoteístas, acaba vendo isso como interdito. A gente pode citar que existem grupos que estudam e vão a favor de políticas progressistas para que as pessoas da comunidade LGBTQIA+, sejam respeitadas, e tem até um entendimento de que, seguindo os princípios do Corão, os crimes que são cometidos contra a população LGBTQIA+, com a desculpa de que não é permitido pela religião, isso vai contra o livro sagrado, pois a pessoa estaria cometendo islamofobia, e que seria o extremismo, e que não está na base do Islã. Então, existem tanto políticas, leis, entendimentos que atendem às necessidades, pelo menos de forma primária da população, mas ainda assim são muito inferiores à quantidade de leis e quantidade de situações que acabam afetando e indo contra a população LGBTQIA+. Para finalizar, nós observamos então que existem particularidades que acabam formando uma pluralidade jurídica. É importante, então, a gente observar que, apesar desse fenômeno, existem problemas que são globais, né, e que todos esses sistemas ainda possuem algumas características sensíveis e que precisam de soluções urgentes, como é o caso, por exemplo, das questões LGBTQI a mais. Por isso que, cada vez mais, é importante o entendimento desses sistemas, para que nós possamos entender a fundo a formação de cada um, e para que também, agora na atualidade, nós saibamos
utilizar as leis e as políticas e entender sobre cada situação de cada região, buscando melhorar, buscando que todos possam conviver de uma forma harmônica e a sociedade possa, como um todo, avançar. Isso traz uma importância enorme e fundamental para o estudo dos grandes sistemas jurídicos.